Você já se deparou com algo que você olha e você fala assim, é isso. E daqui a pouco você olha do outro lado e você fala, não, é isso. Cadê o logo da comunidade? Dá uma olhada aqui, ó. Esse aqui é o novo logo da Comunidade da Graça. Quantos aqui, quando se depararam com isso, ficaram olhando e falando assim, que é isso, gente? Só eu. Não. Tenho certeza que muitos olharam aqui, e a princípio olharam e falaram assim, cara, é uma figura geométrica. Talvez você está olhando aqui e está falando, é uma figura geométrica, eu não estou nem... Mas se você olhar com atenção, você vai ver o que ali? O que você vê? 4 peixes, não é verdade? Mas quando você olha de maneira distraída, você vê uma figura geométrica. Tudo isso é porque depende da posição que você está olhando, depende do ângulo que você está, depende do teu estado de espírito, da tua atenção que você está dedicando àquilo, depende da tua familiaridade. Nós olhamos aqui, os peixinhos para nós é algo de 40 anos. Eles mudaram de posição, mas são os peixinhos. Tudo isso facilita para a gente enxergar algo. Mas sabe, queridos, quando nós não temos uma visão correta a respeito de Deus, a respeito de nós mesmos, nós deixamos de vivenciar tudo aquilo que Deus tem para nós. E eu queria falar um pouco sobre isso nessa noite, falar sobre visão, falar um pouquinho de como Deus nos vê, falar um pouquinho de como a gente se vê, para que a gente chegue aqui no final deste encontro com uma certeza, uma convicção clara de quem somos e de quem é Deus nessa nossa jornada. Números, capítulo 13. Você pode abrir? Onde é que nós vamos projetar aqui? Números, versículo 13. Capítulo 13, versículo 1. Vamos lá? E falou o Senhor a Moisés, dizendo, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Versículo 17. 17. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse, subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou se são poucos. Se a terra em que habitam é boa ou é ruim, e se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas. Se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos e tragam alguns frutos da terra, pois era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra, desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Lebo-Ramate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sessai, Talmai, descendentes de Enaque. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo da qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho, pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés:
Entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito, muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. E os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, pois é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, ele é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. E disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora o que nelas vive. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Deus tem um propósito para cada um. Deus tem um propósito para mim. Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito para o seu povo. E Ele é muito claro quando Ele anuncia os seus propósitos. Nós começamos esse texto lendo que o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. De quem era a terra, gente? Dos israelitas. Deus havia dado a terra para os israelitas. Era um propósito de Deus. Já estava definido. Esta terra é dos israelitas. Agora, assim como aquele povo enfrentou tantas lutas, tantas dificuldades, muitas vezes Deus também entrega propósitos e direção para nós como povo de Deus. E por muitas vezes, ou a gente não reconhece isso, olhamos para aquilo e dizemos: isso não é para mim. Isso não é para mim. Ainda que Deus está indicando, isso não é para mim. Ou ainda, identificamos a palavra de Deus, mas passamos a vida toda sem cooperar para o cumprimento daquele propósito. Sem cooperar para o cumprimento dessa promessa. Como a gente viu aqui, eram 10 espias, porém, somente Josué e Calebe trouxeram uma visão diferente daquela que os outros viram. Todos viram a mesma coisa, olharam para a mesma terra. Você vê que os 8 traçam aquele relatório negativo a respeito da terra. Josué não nega, juntamente com Calebe, esse relatório. Ele não diz: não, eles não são tão grandes. Não. Josué olha aquilo e fala: peraí, é verdade, tem gigante, é verdade, mana, leite e mel, mas a grande verdade é: o Senhor nos deu aquela terra. Aquela terra é nossa. Aquela terra é a terra da promessa. É a terra da promessa. Em outras palavras, Josué e Calebe estavam dizendo assim: aquilo é meu, aquilo é nosso, aquilo nos pertence. Quem está ocupando não tem a certidão de posse daquela terra, porque ela já foi dada a mim, a você, Calebe, e a todos nós aqui. Mas nós vimos aqui algo muito interessante. Ainda que Josué e Calebe tinham muito clara a visão, o que aconteceu com os demais? Eles também tinham uma visão. A questão é que a visão dos outros 8 espias era uma visão distorcida. Era uma visão distorcida. E quando você tem uma visão distorcida,
você não tem clareza daquilo que você está vendo. Quando você tem uma visão que não é clara aos teus olhos, você perde toda convicção de declarar: é isso, é isso. E aqueles homens, por estarem com uma visão distorcida, eles perderam a oportunidade de viver algo que já havia sido prometido. Deus já havia dito: é isso, é assim, vai lá, mana, leite e mel, toma posse da terra, eu estou te entregando a terra. Mas a visão distorcida fez com que aquela promessa verdadeira, tão poderosa da parte de Deus, se tornasse algo, digamos, sem importância. Porque o que passou a ter importância era aquilo que eu estava vendo segundo a minha visão. Aquilo é que importava. Caleb e Josué tinham uma visão correta. E quando você tem uma visão correta, quando você tem uma convicção de que Deus te entregou algo, quando você tem convicção de que você foi incluído naquela promessa, quando você toma posse daquilo que Deus entregou, porque Deus havia entregue a terra, era uma questão somente de tomar posse. Quando eu tomo posse daquela visão, eu começo a ter atitudes de vitória. De vitória. Porque já é meu. Porque já é meu. Quando você chega, você tem um terreno, esse terreno ele é invadido, você descobre que ele foi invadido, aí você tem a sua certidão de posse, você procura os meios legais, você tenta retirar a pessoa, ela não sai, você procura os meios legais, chega lá um oficial de justiça e fala o quê? Você precisa desapropriar essa área, ela não te pertence. Ela não te pertence, porque está aqui o proprietário da terra. Tome posse da terra, porque ela é tua. E eu queria pontuar algumas coisas, porque aqueles homens não enxergavam aquilo. E eu quero trazer para a nossa realidade, queridos, porque promessas de Deus já nos foram entregues. Talvez você seja um cristão de 10, 20 anos, talvez você esteja chegando a essa comunidade hoje, já recebeu promessa de Deus aqui hoje durante o louvor, talvez você esteja lutando dia após dia, em situações difíceis na tua vida, talvez você já tenha desistido de tantas coisas, talvez você nem se lembre mais de promessas que o Pai te entregou, de coisas que o Pai falou, vai lá e toma posse. E eu queria pontuar algumas coisas que levaram esses israelitas a não tomarem posse daquela terra. E traçar um paralelo com a nossa vida. Porque a gente precisa sair daqui hoje tendo uma convicção clara das questões e das coisas que o Pai já nos entregou. Das verdades que o Pai fala ao nosso respeito. De quem é o nosso Pai. Para que nós fomos criados? Quando a gente não tem essa definição clara, a nossa visão se distorce. Uma visão distorcida, você dá significados diferentes para as coisas. E o primeiro ponto que eu queria destacar é o texto de Números 13 mesmo, mas o versículo 33, que é o último versículo que nós lemos. Se vocês puderem projetar. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Pois bem, os historiadores dizem que a
a descendência de Enaque era formada por homens de 3 metros de altura. Uau! Gente grande, né? Mas também, se nós pegarmos a estatura média do povo, a estatura média fica entre 1,70 e 1,60. Então, Haroldo, fica de pé aqui. Supondo que a minha altura fosse essa e essa aqui é o Haroldo. Vem cá pertinho, Haroldo. Aí o Haroldo olhasse para mim, eu, o gigante, o Haroldo, o povo. O Haroldo, ele está na proporção aqui de um gafanhoto? Não. O Haroldo está aqui na proporção de 1,70, é isso, Haroldo? De 1,70. Essa é a definição clara. Obrigado, Haroldo. Mas aquele povo, a primeira coisa que disse, falou, olha, diante daquela dificuldade, nós somos como gafanhotos. Essa era a visão que aqueles homens tinham deles mesmos. E o pior, aqueles homens, quando se viram daquele tamanho, eles contagiaram todos aqueles que estavam à volta deles, dizendo, não sou eu que sou como gafanhoto, nós somos como gafanhotos diante desta oportunidade que nos foi dada. É verdade, a terra mana leite e mel. O que o Senhor falou é verdade. A terra é boa, está aqui o cacho de uva para comprovar. Mas há impossibilidade. Há um gigante lá. E eu sou tão pequenininho, eu sou como um gafanhoto. E ele vai me esmagar. E eu não posso tomar posse daquela terra, porque ele é muito mais forte do que eu. Agora, queridos, nós declaramos aqui constantemente que pertencemos ao Senhor. Quantos aqui pertencem ao Senhor? Glória a Deus. Nós declaramos, nós insistimos nessa frase porque ela é verdadeira. Ela é verdadeira. Somos filhos amados. Declaramos aqui com convicção, com a nossa boca, que somos filhos do Rei. Mas por quantas e quantas vezes, em meio às dificuldades, em meio às lutas, nós nos colocamos diante desses gigantes que se apresentam na nossa vida como gafanhotos. Como gafanhotos. Insignificante, frágil, inútil, porque um gafanhoto diante de um gigante, ele é frágil. Um gafanhoto diante de um gigante, ele é insignificante. Um gafanhoto diante de um gigante, ele se torna inútil. Agora, essa era a visão que aquele povo tinha a respeito daquele gigante. E a pergunta que eu te faço, qual é a visão que você tem de você? Como você se enxerga? Como você tem se posicionado diante das fortalezas e dos gigantes que se aproximam de você? Porque os gigantes vão aparecer, eles aparecem. Eu acho muito interessante que o pai, quando está comunicando a herança, entregando a herança, ele não fala assim, olha, é uma terra que mana leite e mel e não tem BO nenhum lá, está tranquilo, vai lá, está preparado, está vazia. Não, ele não fala nada, ele só fala assim, a terra é tua. E ela é boa, ela mana leite e mel. Tudo que planta lá dá e dá em grandeza. Ela é próspera. Vai lá e toma posse. Por que o pai não fala a respeito das demais coisas? Porque aos olhos do pai, as demais coisas são as demais coisas somente. São detalhes. São detalhes. São coisas insignificantes diante da grandeza do pai. Então, aquele povo ele se enxergava de uma maneira errada. Então o primeiro ponto que eu queria destacar é, nós precisamos nos enxergar de uma maneira correta. Nós temos que enxergar corretamente a nós mesmos.
Se não, queridos, nós seremos como gafanhotos. Nós seremos como gafanhotos aos nossos próprios olhos. Às vezes você está vivendo alguma situação, e é muito mais fácil quando você não está passando por ela, e alguém está narrando a dificuldade, né? Ainda que com compaixão a gente se coloque no lugar. Mas nós recebemos assim alguns cenários, às vezes, as pessoas falando que isso é uma tragédia, e de fato é um problema. Mas se colocando diante daquela situação, com uma impossibilidade, que só falta a pessoa falar assim, isso nem Deus dá jeito. Não tem mais jeito. É quando você vai orar por alguém, e você declara, Cristo já levou sobre si todas as enfermidades. A sua posição é de curado, ainda que a tua condição seja de enfermo, mas nós vamos orar pela sua posição, e você está animado, porque você, como Josué e Caleb, já enxergou a terra, você tomou posse, e aquela pessoa olha para você e fala, mas os exames não dizem isso não, viu? Mas não é bem assim não, viu? Mas a dificuldade é muito grande, viu? É assim, porque está tendo uma visão de si mesmo, de maneira incorreta. Quando eu tenho uma visão incorreta de mim mesmo, queridos, o gigante vai ser muito maior do que ele é. E na verdade, não é o gigante que cresce, sou eu que me diminuo. Eu me diminuo. E esse é um risco que nós não podemos correr. Nós não podemos correr um risco. Por quê? Porque se nós temos uma visão clara, se nós tivermos uma visão clara de quem nós somos, nós não vamos nos posicionar como gafanhotos, como mendigos diante das questões que nos cercam. Agora, como é que eu posso mudar essa visão? Como é que eu posso mudar essa visão sobre mim mesmo? Porque, beleza, Fábio, eu entendi. De fato, por muitas vezes eu tenho essa visão. De fato, por muitas vezes o gigante é grande demais para mim. De fato, as lutas são grandes. Meu casamento tem enfrentado gigantes. A minha vida financeira tem enfrentado gigantes. A minha saúde. Mas como é que agora eu vou me posicionar se eu estou me enxergando como gafanhoto? Como é que eu vou mudar isso? Como é que eu vou ter uma visão clara sobre isso? Sabe como, gente? Sabendo realmente quem eu sou. Sabendo realmente quem eu sou. A palavra de Deus diz quem eu sou. Está explícito na palavra quem eu sou. Como é que eu mudo isso? Se eu tenho uma visão errada, um texto tão falado ultimamente, João 8,32 diz que eu vou conhecer a verdade. Quando eu não conheço a verdade é porque eu estou vivendo o quê? Uma mentira. Eu conheço a verdade e a verdade, ela me liberta. Nós precisamos trocar a mentira que está alojada na nossa mente por uma verdade libertadora de quem nós somos em Cristo Jesus. A terra é boa, mana leite e mel, e é tua. Vai lá e toma posse. E os gigantes? A terra é tua, vai lá e toma posse. E as dificuldades? A terra é tua, vai lá e toma posse. Eu preciso conhecer a verdade. E o que a Bíblia diz a meu respeito? Tem um texto que para mim é muito rema, que é João 15:18, que diz assim, o Senhor falando conosco, vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês para irem darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda tudo o que pedirem. Quando eu estou alinhado com a palavra de Deus, tudo aquilo que eu peço é segundo a vontade de Deus.
É segundo a vontade de Deus. Josué e Caleb, eles tinham um pedido: eu quero tomar posse da terra. Por quê? Deus deu a sua palavra. É nisso que eu me garanto, na palavra de Deus. Quando eu não me garanto na palavra de Deus, eu começo a olhar as circunstâncias. E quando eu olho as circunstâncias, eu começo a ponderar. A ponderar. Pois bem, é verdade, a terra mana leite e mel, mas lá tem um gigante. Se eu for para lá, lá é a terra prometida, mas se eu for para lá, eu morro. Então eu fico aqui. Eu sou tomado pelo medo. E como a gente já ministrou aqui, o medo te congela, o medo te paralisa. Mas 1 Pedro 2,9 fala para mim e para você quem nós somos. Você pode projetar para mim 1 Pedro 2,9? Pedro 2,9. Eu queria convidar você a falar a teu respeito agora. Queria ler junto com vocês, que vocês me ajudassem nessa leitura, porque está falando de mim e de você. Então vamos lá. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Este é você. Este é você, querido. É isso que a palavra diz ao teu respeito. Você é geração eleita. Você é sacerdócio real. Você é nação santa. Você é o povo escolhido de Deus. Essa é a nossa realidade. Mas por tantas vezes, a gente se perde e chega a perguntar, chega a duvidar se de fato, o fato de eu ser povo escolhido de Deus, me garante aquilo que Deus já me prometeu. Jeremias 1,5 diz que antes de nos formar, lá no ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha nos escolhido. Antes de eu nascer e de você nascer, Ele já nos separou e já nos designou para sermos profetas e anunciarmos a sua palavra. Anunciar aos povos? Sim, anunciar aos povos. Mas anunciar a si mesmo. Vivenciar esta palavra como verdadeira. Como a palavra que transforma. Como a palavra que liberta, porque ela é a verdade. Mas por tantas vezes, eu me perco, eu me engano com relação àquilo que eu já sou. Aliás, como é que eu vou entender todas essas qualificações que o Pai já disse que eu sou, com o passado que eu tive? Com o passado tão desqualificado que eu tive. E aí vem a palavra de Deus, que é a verdade, e diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram, eis que tudo se faz novo. Novo. O povo não olhava aquela terra prometida como o novo de Deus. Como o novo de Deus. E Deus tem o novo para mim e para você. Talvez você esteja vivendo um tempo de escravidão. E viver um tempo de escravidão é diferente de viver um tempo que você passa no deserto. Porque deserto a gente passa. A gente vai passando pelo deserto. Mas escravidão a gente fica. A gente para. A gente fica como escravo. Nós ficamos sob o tacão. Mas Cristo já nos libertou. E permanecer como escravo, já sendo livre, é loucura. É loucura. Cristo já me libertou. Então a primeira coisa,
Eu preciso saber o que a Bíblia diz ao meu respeito. Eu preciso me livrar dos bloqueios mentais. Dos bloqueios mentais que me impedem de crer na palavra. De crer na palavra. São bloqueios que me impedem de crer na palavra. Você já se deparou com alguém que está enfrentando uma crise e que você chega para ela e você fala, olha, a palavra de Deus diz que o Senhor é o teu pastor, nada vai te faltar. Ele vai te levar para os pastos verdejantes de descanso. E o cara fica olhando para você e fala, eu sei. Eu sei, é verdade. Aí você termina de falar aquilo e ele fala assim, mas cara, está tão difícil. Ai, que luta. Vai cortar a luz, vai acontecer, vai fazer, vai morrer. Por quê? Porque os bloqueios mentais nos impedem de crer na verdade, que é a palavra de Deus. A rejeição, quando eu não me liberto da rejeição, ela me impede de crer. Quando eu não me liberto da incredulidade, ela me impede de ver. Porque ela gera o quê? Fortalezas na mente. 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5. 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5. Esse texto ele fala sobre as armas com as quais nós lutamos. Com as armas que nós lutamos diante das dificuldades. Esse texto ele fala das soluções humanas que eu e você podemos dar para as nossas questões. Como resolver essas questões? E ele diz assim, as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir o que, gente? Fortalezas. Vamos mais um pouco. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo o que, gente? Todo pensamento. E aí o meu pensamento se torna o quê? Obediente a Cristo. Quando isso acontece, o meu pensamento humano, ele fica cativo. E agora eu passo a viver com o meu pensamento obediente àquilo que o Pai fala ao meu respeito. Eu passo a viver de maneira obediente com relação àquilo que eu sou, aquilo que já foi determinado pela palavra, aquilo que o sacrifício da cruz já me proporcionou. Eu preciso me livrar dos bloqueios que me impedem de crer que isto é uma verdade. Se eu não conseguir enxergar, se eu não conseguir me enxergar de maneira correta, eu não vou conseguir enxergar os gigantes como eles são. E eles vão ser gigantes muito maiores, muito mais temerosos do que na verdade eles são. Fábio, você está querendo banalizar as dificuldades e as lutas? Não mais. São lutas, eu sei que você passa por lutas grandes. Quem passa por lutas grandes aqui? E quantos aqui têm a convicção de que o seu Pai, o seu Deus é maior do que essas lutas? Todos nós. A questão é, diante da luta, você que se coloca de pé e fala assim, meu Deus é muito maior que essa luta? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Como eu reajo? Porque quando eu não me enxergo como Deus me vê, eu tenho uma outra dificuldade, que é o segundo ponto que eu quero tratar. Eu não consigo enxergar corretamente como é Deus. Então, se o primeiro ponto é eu não consigo me enxergar como eu sou, como eu não consigo me enxergar corretamente como eu sou, o segundo ponto que eu queria destacar é que eu não consigo enxergar corretamente quem é Deus. Diante de toda essa dificuldade, essa luta gigante, e olha só, gafanhoto,
gigante de 3 metros, todas as impossibilidades. Vamos lá, vamos seguir um pouquinho mais para frente. Números 14, versículo 8 e 9. Porque agora, Josué e Caleb vão dar um diagnóstico aqui. Números 14, 8 e 9. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e dará a nós, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fossem pão, pois a proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. E ele termina de maneira gloriosa: não tenham medo deles. Não tenham medo deles. Josué está ali falando e tentando convencer os seus companheiros de que a vitória ia acontecer. E ele diz assim: se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor se agradar de nós, nós iremos vencer. Por isso nós temos uma garantia, só que diferente daquele povo, queridos. Porque quando você fala assim, se o Senhor se agradar de mim, eu terei a vitória. Isso passa a ser uma condicional, correto? O Senhor se agrada de mim e eu tenho a vitória. Só que tem uma diferença em tudo isso. Tem uma grande diferença do que nós estamos lendo para o tempo que estamos vivendo, a época da graça. Nós já temos uma garantia, que o Senhor se agrada de nós. O sacrifício de Jesus nos garante que o Pai se agrada de nós. Ele se agrada de mim e de você. 1 Coríntios 6:20. Nós precisamos ter esses textos, irmãos, gravados, porque quando Satanás vem com suas mentiras, nós precisamos declarar isso para Satanás, mas primeiramente para mim. 1 Coríntios 6:20 diz assim: vocês foram comprados por alto preço. Acabou. Se alguém comprou, ele tem o que agora? Posse. Nós pertencemos ao Senhor. Ele comprou. Nós pertencemos ao Senhor. Você pode anunciar isso ao teu irmão e declarar para ele: o Senhor te comprou. Você pertence a Ele. Agora dá essa notícia maravilhosa e nós vamos aqui glorificar ao Senhor. Fala para ele assim: Ele já se agradou de você. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso. O Pai já se agradou da gente. Então, se a condição ali da vitória era o Pai se agradar, querido, Ele já se agradou através de Jesus Cristo. Então já não é mais uma condicional, é uma certeza. O Pai se agradou de mim. Mas diante de tudo isso que você está ouvindo, você pode talvez levantar a tua mão e falar assim: mas eu estou com medo. Mas eu estou com medo diante de todas essas coisas. O medo é um negócio incrível, né? O medo, ele é um sentimento universal. Ele é democrático, Wagner. Ele é democrático. Todos passam por questões que nos dão medo. Ele é democrático, ele é um sentimento que todos nós temos. Ele não depende de status social. Ele pega todas as classes econômicas. Ele pega todas as faixas etárias. Ele pega todos os credos religiosos. O medo é inerente. Ele é comum a todos. É impossível passar por esse mundo sem enfrentar situações que te provocam medo.
Agora, o profeta Isaías, no capítulo 43, no versículo 1, ele aponta para algumas questões. E eu acho esse texto muito tremendo, muito maravilhoso, show de bola, porque ele aponta para uma realidade. Ele não deixa esse texto numa condicional, ele fala uma realidade. Isaías 43, versículo 1. Mas agora assim diz o Senhor, aquele que criou, ó Jacó, aquele que o formou, Israel: não tema, pois eu o resgatei, e eu chamei pelo nome. Você é meu, você é do Senhor. Vamos lá. Agora que você é do Senhor, olha o que acontece. Quando você atravessar as águas, é condicional, irmãos? É se você atravessar? Ele está dizendo o quê? Cara, você vai atravessar águas. Quando você atravessar as águas, você pode completar? Quando você atravessar as águas, aleluia. Quando você atravessar os rios, ele não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, e as chamas não o deixarão em brasa. Vamos mais um pouco. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Eu dou o Egito como resgate para livrá-lo, e a Etiópia e Sebá em troca de você. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, porque eu o amo, o Pai me ama e o Pai te ama, darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você. Direi ao Norte, entregue-os, e ao Sul, não os retenha. De longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Tudo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, e a quem formei e fiz. Não tenha medo. Não tenha medo. Quando passares, não tenha medo. Quando chegar a situação, não tenha medo. Não tenha medo. Por que se repete tanto a palavra não tenha medo? Porque o medo vai te paralisar. E essa questão não tenha medo, não é aquela questão, meu Deus, e agora? Estou com medo, o Senhor falou que não era para ter medo. A questão é, o que eu faço quando o medo se manifesta diante de mim? Porque está aquela situação, chega lá uma questão muito complicada, chega um desemprego, o cara vai lá, te chama, você assumiu compromissos, aí vem aquela famosa frase, estão te chamando lá no RH. O RH, ele é ali. Aí você vai para o RH, né? Porque o gigante é o RH. Sabe o que é isso? Você está com medo. A questão não é você falar, no RH, eu não estou nem aí, porque o Senhor, você está demitido. Beleza. Porque isso é loucura. Isso é insanidade. A gente não está falando disso, dessa loucura. A gente está falando de como lidar com essa dificuldade. Pai, eu me entristeci com esse desemprego. Eu me entristeci com esse resultado de exame. Eu me entristeci com essa situação familiar. Eu me entristeci. Mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele disse que quando eu passasse pelas águas eu não ia me afogar. E eu estou passando pelas águas. Então eu vou me apegar nisso, porque eu não vou me afogar. Porque agora eu tenho clareza de quem é o meu Deus. Quem é o meu Deus? Quem é o meu Deus? Quando eu não sei quem é o meu Deus, o gigante se torna maior do que ele. O gigante se torna maior. Então a primeira coisa, eu preciso saber quem eu sou. A segunda, eu preciso saber quem Deus é. E Ele é o grande eu sou. Ele pode todas as coisas. Ele muda histórias. Ele muda a tua história. Talvez você já tenha determinado aqui, esse é o meu fim. Quero dizer para você pôs um ponto final nisso. Porque isso pode se transformar numa vírgula. E uma nova história se iniciar hoje na tua vida.
Porque a tua vida está nas mãos do Senhor. A sua vida está nas mãos do Senhor. E nós não podemos decretar, nós não podemos declarar a nossa morte, colocar um ponto final na nossa vida, sendo que o Senhor não fez isso. Sendo que o Senhor disse, vai e toma posse da terra. Vai e toma posse da terra. Eu preciso enxergar como eu sou. Eu preciso enxergar quem Deus é. E eu preciso enxergar corretamente quem é o meu inimigo. Porque às vezes a gente nomeia inimigos na nossa vida. Às vezes a gente escolhe os inimigos. Às vezes a gente nomeia a esposa como a inimiga. Às vezes a gente nomeia o esposo, o filho, o patrão, o discipulador, o pastor. Ele é por causa dele, é por causa dela. Quando eu não estava com essa jararaca, tudo ia bem. Ia nada. Ia nada. Na verdade, a jararaca é uma pomba do Senhor maravilhosa. Mas Ele precisa colocar a culpa em alguém. Nós precisamos discernir quem de fato são os nossos inimigos. E depois que a gente discerne quem são os nossos inimigos, mesmo conhecendo o seu poder, porque lembra que a gente não ignora? A gente não ignora. Mesmo conhecendo o seu tamanho, mesmo conhecendo as consequências que ele pode te causar, nós não nos intimidamos. Porque quem tem uma visão correta de si, do Pai e do problema, não se intimida diante da dificuldade. Não se intimida diante da dificuldade. Nós precisamos consultar ao nosso Deus. O Senhor foi quem nos criou. Ele sabe tudo ao nosso respeito. Ele sabe tudo sobre a nossa vida. Nós precisamos chegar ao Pai de maneira de coração aberto e falar, Pai, de fato, quem são os meus inimigos? Quem são os meus inimigos? Eu preciso, de repente, chegar na vida do meu discipulador e abrir a minha vida e falar assim, cara, quem você acha que é o meu grande inimigo em tudo isso? Quem você acha que é? Quando eu não identifico o meu inimigo, eu me torno uma presa fácil. E eu não posso me tornar uma presa fácil. Mas Satanás, ele é o mentiroso, ele é enganador desde o princípio. Quando ele mente, ele não está fazendo nada diferente daquilo que é o papel dele. É o papel dele, ele está fazendo o papel dele. O papel dele é mentir, e o nosso papel é declarar a verdade, que é a palavra de Deus. Se cada um fizer o seu papel, está tudo resolvido. Ele mente, a gente fala a verdade. Mas nós não podemos permitir que as mentiras de Satanás venham nos impedir da gente se desvendar diante de Deus, da gente se desnudar diante do nosso discipulador, da gente chegar e falar, olha, a real é essa, estou vivendo esse momento, a minha história é essa, a minha dificuldade é essa, a fortaleza que eu tenho enfrentado é essa. A gente precisa nomear os nossos inimigos. E quem são esses inimigos que se levantam para fazer com que a gente tema? A palavra de Deus, ela cita quem são esses inimigos. O primeiro inimigo que se levanta é o mundo. O mundo é o primeiro inimigo que se levanta. Nós precisamos vencer o mundo, mas não o mundo. Quando eu falo mundo, gente, eu falo o sistema corrompido que o mundo vive.
O sistema corrompido que o mundo vive. Eu preciso romper com isso. Porque é esse sistema corrompido que dissemina o pecado, que faz com que nós façamos concessões na nossa vida, que nós pegamos e colocamos Deus de lado no controle e falamos assim: daqui para frente sou eu. Sou eu. A gente, como é crente, fala assim: sou eu e Deus, mas eu na frente e Deus atrás. Eu vou resolver, eu vou fazer. O mundo age assim. O mundo decide por si só, mas nós não somos deste mundo. Nós não agimos dessa forma. 1 João 5, versículo 5. Olha o que Jesus fala para a gente aqui. Olha o que o Senhor vai falar, porque eu sei que eu preciso vencer o mundo. Quantos aqui precisam vencer o mundo? Né? Esse sistema. Vamos dar uma olhadinha em 1 João 5:5. Essa pergunta que eu fiz está lá. Foi respondida aqui, nessa carta de 1 João. Quem é que vence o mundo? Você pode responder? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Só assim nós vamos vencer o mundo. Só assim. O mundo, irmãos, esse sistema corrompido, ele quer tomar conta da gente. E o mundo milita contra as coisas de Deus. E cada vez mais, os filhos de Deus têm se deixado levar pelas coisas deste mundo. Têm se deixado levar pela cobiça, têm se deixado levar pela inveja. Você às vezes está ali olhando, e eu sei que você não, mas eu, né? Às vezes talvez você já tenha pensado como eu. Você olha assim, né? Você está lutando pra caramba lá, aí vem aquele cara desonesto, mulherengo, traidor, safado, e aí ele passa com aquele baita carrão do seu lado assim, oh. Você fala: filha da mãe, hein? Aí se você está na carne, você fala assim: valeu, Deus. A gente às vezes não se depara falando essas coisas. Quantos aqui, assim, levanta a mão baixinha, né, para você não se comprometer. Quantos um dia já pensaram isso? Que bom, vocês são muito santos espirituais. Que bom que vocês nunca pensaram isso. Mas sabe por quê? Porque a gente olha para o mundo. A gente olha para o padrão de sucesso do mundo. A gente olha para aquilo que o mundo nos oferece. Aliás, a propaganda do mundo é muito boa. Ela é muito boa. Tudo que aparece, o mundo se vende muito bem. E ele sempre se mostra de uma maneira muito boa. Porque se não for assim, você não compra. Se não for assim, você não compra. E quando a gente abre mão de viver os princípios da palavra de Deus, eu me rendo diante de um inimigo. Eu me rendo diante de um inimigo, que é o mundo. Porque a palavra de Deus diz que a amizade com o mundo, viver junto com o mundo, praticar as coisas que o mundo está praticando, ela é inimizade para com Deus. A palavra de Deus diz que este mundo, ele já está no maligno. Nós ficamos surpresos com tantas notícias, com tantas coisas, e nós esquecemos que o Senhor falou: já está no maligno, o mundo já está no maligno. E muitas vezes a gente entra nessa, e o mundo se torna o meu inimigo. Ainda que eu entenda que ele é meu amigão. Que ele é meu amigão. E aí começa aquelas frases, irmãos. Frases assim, espirituais. Eu tenho o direito de ser feliz. Eu tenho o direito de ser feliz. Essa é uma frase, você está lá vivendo, o cara está vivendo uma situação de pecado, está vivendo uma situação contrária à palavra de Deus, Deus está apontando para cá, ele está indo para lá, e aí você chega e tenta mostrar para ele, aí você pega a palavra de Deus, que é a palavra quem liberta, ele olha aquilo e ele fala: não é verdade, não, eu sei, mas eu tenho o direito de ser feliz. Porque ele não consegue enxergar que ser feliz
é conhecer a Deus, conhecer a si mesmo e conhecer os seus verdadeiros inimigos. Ser feliz é entrar na terra prometida como Josué e Caleb entraram. Ser feliz é isso. Se o primeiro inimigo é o mundo, o segundo inimigo é a carne. Por que a gente cede às tentações do mundo? Porque nós temos um inimigo, que é a carne. E nós já temos uma tendência pecaminosa. E essa tendência pecaminosa, ela precisa ser vencida diariamente na cruz. Na cruz. Se nós não olharmos para a cruz, para a obra feita, para a obra que o Senhor já realizou, essa tendência pecaminosa vai fazer com que a gente se renda ao nosso inimigo, aos nossos desejos carnais. A palavra de Deus diz: se eu sou de Cristo, o que eu faço com a carne? Eu crucifico a carne. Eu crucifico a carne. Agora, o que são essas obras da carne? Porque a gente precisa listar as obras da carne para saber se a gente está vivendo nesse sentido, se a gente está dormindo com o inimigo. Vamos dar uma olhadinha lá o que são as obras da carne? Gálatas 5, versículo 19. Gálatas 5, 19. O texto é fantástico. Ora, as obras da carne são manifestas. Vamos lá. Primeira, imoralidade sexual. Imoralidade sexual. A libertinagem. Padrões diferentes daquilo que Deus estabeleceu. A segunda, impureza e libertinagem. Vamos mais. Idolatria e feitiçaria. Gente, nós estamos vivendo uma geração de crentes idólatras. Aquilo que a gente mais repudiava, nós abraçamos para a gente. E somos idólatras. Somos idólatras de pastor, somos idólatras de cantores, somos idólatras. Sendo que a palavra de Deus diz que ela é a verdade. Ela é a verdade. Ódio. Ódio. Obra da carne. Discórdia. Obra da carne. Inimigo. Inimigo. Ciúmes. Ciúmes. Cara, ciúmes é pecado. Mas antes de ser pecado, sabe o que é ciúmes? É falta de amor a si mesmo. É aquele primeiro passo lá atrás. Quem não se conhece, quem não sabe quem é, fatalmente vai ter ciúmes. Vai ter ciúmes. Ira. Egoísmo. É meu. Dissensões. Facções. Inveja. Embriaguez. Cara, qual o problema? Qual o problema de eu beber um negocinho aqui, um outro ali, um outro acolá e mais um outro ali, eu tomo mais um outro aqui. Afinal de contas, esses dias o pastor Nadinho pregou, o Ricardo abonou e o Fábio foi lá e confirmou que eu sou livre. Eu sou livre. Pois é. Paixões do mundo. Paixões do mundo. Orgias e coisas semelhantes. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Está falando de salvação aqui, gente? Não vai herdar o reino de Deus. E tem mais. Sabe aquele negócio, pai, assim na terra como é no céu? Você não vai viver isso, porque no céu não tem essas coisas. Como é que você quer viver isso na terra, se você está trazendo esse pacote, que na verdade não é nem um pacote, é um embrulho, de tanta coisa, que
que são obras da carne. Então a primeira coisa que nós destacamos aqui, nós temos um inimigo que é o mundo, nós temos um inimigo que é a carne, que faz com que a gente tente voltar para o pecado. E agora nós temos um terceiro inimigo, que é o império das trevas. É o terceiro inimigo, o império das trevas. Fábio, mas o que é o império das trevas? É o diabo e seus anjos. É o diabo e seus anjos. São nossos inimigos. São nossos inimigos. Agora, quando ele se torna meu inimigo? O gigante de 3 metros. E eu sou o gafanhoto. Quando eu não vivo a realidade de quem eu sou em Cristo, de quem eu sou diante do império das trevas. A gente às vezes brinca, né? Oh, o diabo está furioso, hein? O diabo está que está. Ei, diabo, ô diabo, ô diabo, é o diabo, é o diabo, é o diabo. Pode até ser o diabo. Pode até ser o diabo. Mas ele é um derrotado. A palavra de Deus diz que ele é um derrotado. Agora, quem venceu o diabo? Quem venceu o diabo? Jesus venceu ao diabo. Jesus foi lá e derrotou ao diabo. O diabo, ele é um derrotado. Ah, Fábio, mas é Jesus. É Jesus. Mas vamos dar uma olhadinha lá em Efésios 2:6. Porque ele venceu, Cristo venceu, e agora ele está onde? Assentado. Porque lugar de vencedor é assentado no trono. Está lá, vencedor. Cristo venceu. Mas Efésios 2:6 diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu estou assentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Essa é a nossa posição, gente. Essa é a nossa posição. E quem está assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, reina. Reina. Olha para o império das trevas, para Satanás e seus anjos, como um derrotado. Como um derrotado. Por quê? Você venceu? Não. Você não venceu. Nós não tínhamos condição de vencer. Cristo venceu por nós. Cristo venceu por mim e por você. Quando eu me rendo ao império das trevas, eu estou dizendo assim: Cristo, teu sacrifício não foi suficiente. Olha o tamanho do diabo. Olha o tamanho do diabo, ele está vindo ali, ó. Ele vem vindo com um tridente, com aquele rabinho de seta. Ele vem vindo de loira de olho azul. Ele vem vindo com uma BMW. Ele vem vindo. Porque ele é um travesti, ele se transveste. Ele se transveste. E se eu não tenho convicção de quem eu sou, se eu não tenho convicção que eu ressuscitei com Cristo, se eu não tenho convicção que agora eu me assento com Ele nas regiões celestiais, o diabo vai pintar e bordar mesmo. Ele vai pintar e bordar. Cristo ressuscitou dos mortos. Ele se assentou à direita, nas regiões celestiais. E eu e você me assentamos com Ele. Vamos dar uma olhada em Efésios 1, 20 e 22. Essas declarações são importantes que a gente leia, que a gente declare, porque essa é a nossa verdade. Essa é a nossa realidade. Esse poder, Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na era que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Olha só agora a glória, e designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Eu vou ler de novo, tá bom? Você não entendeu. Todas essas coisas que nós falamos, tudo. Deus pega e coloca debaixo dos seus pés. E o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Para mim e para você. É para mim e é para você. Cristo venceu.
E porque Cristo venceu, eu também venço todos os dias. Deus tem um projeto maravilhoso para as nossas vidas, queridos. Mas isso passa por uma visão correta. Se eu não tenho uma visão correta, eu me confundo e eu pereço. Eu queria chamar os meus amigos para subirem aqui. Eu queria fazer um resumo daquilo que a gente falou, para a gente gravar. A primeira coisa, então, eu vou fazer o resumo, gente. Isso não é para a gente ir embora, não. Pode esperar mais um pouquinho. A primeira coisa, nós temos que enxergar corretamente a nós mesmos. Você pode repetir? Eu preciso enxergar corretamente quem eu sou. Vamos lembrar lá do texto? O texto dizia aqui: livrando-nos dos bloqueios que nos impedem de crer na verdade. Foi isso que nós destacamos. Sabendo realmente quem eu sou. O segundo ponto, eu tenho que enxergar corretamente a Deus. Você pode repetir? Eu preciso enxergar corretamente quem Deus é. Nós precisamos lembrar que nós somos comprados. Nós fomos comprados. Foi pago um preço. Ou seja, o Pai me ama de tal maneira, Ele me amou de tal maneira, que Ele falou assim: eu vou lá e eu te compro. E agora você é meu. E a gente responde o que para Ele? Pai, eu sou teu. Pai, eu sou teu. Eu sou teu. O terceiro ponto, temos que enxergar corretamente os nossos inimigos. O nosso primeiro inimigo é o mundo, o sistema. O nosso segundo inimigo é a carne, a nossa tendência ao pecado. Nosso terceiro inimigo é o império das trevas, o diabo e seus anjos. Mas nós sabemos que nós estamos em Cristo. E quem está em Cristo está acima do poder das trevas. Acima do poder das trevas. E por fim, se nós não olharmos isso aqui tudo com uma visão correta, se isso aqui não for a visão de Deus para nós, você recebeu mais um monte de informação aqui hoje. Talvez você saia daqui conhecendo um pouco mais da palavra de Deus. Só que tem uma coisa. O Pai marcou esse encontro hoje aqui. Não foi para a gente aumentar o nosso intelecto. O Pai marcou esse encontro aqui hoje para que a gente possa viver as realidades espirituais deste mundo. Para que a gente possa tomar posse da terra prometida. Tomar posse da terra prometida. Ainda que naquela terra prometida tenham homens grandes. Ainda que as dificuldades estejam. A questão não é a dificuldade. A questão é quem eu sou diante da dificuldade. Quem você é diante da dificuldade? Como é que você tem se visto? Queria convidar você, que toda a igreja fechasse seus olhos, que cessasse qualquer tipo de conversa, porque responder estas perguntas para você mesmo pode mudar a tua história. A primeira pergunta: como é que você se enxerga? Você tem uma visão correta sobre você mesmo? Você tem uma visão correta sobre aquilo que Deus diz que você é? Ou você tem vivido dias em que você se sente como um gafanhoto? A segunda pergunta: você tem uma visão correta de Deus?
Você crê que Deus te ama? Você é um homem apaixonado por Deus, uma mulher apaixonada pelo Pai? Você tem convicção que Deus é bom? Que Deus é bom? Talvez a nossa história nos leve diante de Deus e cheguemos diante de Deus para sermos condenados por Ele. Nós éramos dignos de castigo, é verdade. Mas o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E por causa das suas pisaduras, por causa da obra da cruz, nós fomos sarados e perdoados. Então o meu passado, ele não está determinando quem eu sou diante de Cristo. O Pai me ama do jeitinho que eu sou. Do jeitinho que eu sou. Ele não quer me deixar do jeito que eu estou, mas Ele me ama do jeito que eu sou. Talvez hoje você esteja aqui se sentindo sujo e indigno. Talvez essa seja a sua condição nessa noite. Mas sabe o que o Pai fala? Vinde a mim. Vinde a mim. Vinde a mim que eu quero trocar as tuas vestes. Vinde a mim que eu tenho vestes brancas para você. Porque você é filho. Você é filho amado. E eu sou pai. Eu te amo. E a terceira. Você tem noção que os seus inimigos já foram derrotados na cruz? Ou você ainda está correndo deles? Eu sou filho amado do Pai. O meu Pai é bom. O meu Pai é bom. E por mim mesmo, eu não poderia vencer os meus inimigos. E Ele, sabendo disso, Ele foi lá e venceu os meus inimigos por mim. Ele já derrotou. Talvez você esteja aqui nessa noite lutando contra questões na tua vida que só você sabe. Talvez você esteja vivendo situações que só você sabe o porquê você está passando. Talvez você esteja vivendo dias de escravidão. A escravidão do pecado, porque o pecado escraviza. Nessa noite o Pai está dizendo: vem, 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 vem. Talvez você esteja falando: eu estou cansado, eu não aguento mais, eu não aguento mais. E Ele diz para você: você que está gritando que está cansado, vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, porque eu quero te aliviar. Eu sei que todos precisam do alívio do Pai. Nós somos dependentes disso. Mas eu queria fazer um convite especial aqui nessa noite. Talvez você seja essa pessoa que está desacreditada de si mesmo. Talvez você ainda não tenha entendido e venha a entender hoje o tamanho do nosso Pai. Talvez você tenha identificado inimigos na tua vida e que hoje você está entendendo que eles já foram derrotados. Eu queria te convidar a dar um passo de fé nessa noite e se colocar de pé no seu lugar. Se você tem enfrentado essas lutas, se coloque de pé no seu lugar. Se você tem enfrentado questões, lutas nas quais você fala: como é que eu vou sair dessa? Como é que eu vou me livrar disso? Se coloca de pé. Sabe por quê? Quando eu me coloco de pé, eu estou dizendo assim: Pai, é comigo. Eu sou esse fraco. Sou eu. E o Senhor está falando para mim que por agora eu estar me manifestando como fraco, eu me torno forte. Quando eu me manifesto diante do Pai como fraco, eu me torno forte. A minha mão levantada aqui é para dizer que eu já estou de pé. Porque eu, por tantas vezes, me confundo com tantas vozes. Por tantas vezes eu deixo me levar pelo aquilo que o mundo está dizendo a meu respeito. Mas nessa noite, o Pai com tanto amor, Ele traz aqui a mim e a você para dizer assim: filho, eu te amo.
filho, eu já venci o mundo que você está com medo. Esse mundo que está te ameaçando, te engolir, ele já foi vencido por mim, filho. Eu preciso tomar posse disso na minha vida. Eu não quero viver como um mendigo. Eu quero viver como um filho do rei. Eu não quero viver como um filho de um pai bravo, maldoso, porque o meu pai é bom. O meu pai só pensa bem a meu respeito. O pai pensa bem ao teu respeito. O pai pegou aquilo que ele tinha mais precioso e entregou por você e por mim, por amor a mim, por amor a você. Nós já não valíamos nada, mas para o pai nós valíamos muito, e ele se entregou.